Dentro do escritório existe um trabalhador bem limitado, capaz de se preocupar apenas com uma instrução de cada vez. Ele se chama Unidade Central de Processamento, em inglês Central Processing Unit, a CPU. A CPU tem acesso a duas caixinhas, uma chamada ROM, Read Only Memory, que significa memória só de leitura, e está preenchida com instruções de como este escritório trabalha. E a outra é chamada RAM, ou Random Access Memory, que significa memória de acesso randômico, ou seja, a memória que você pode acessar a qualquer momento. Ela mantém na CPU a informação ou instrução que você queira dar ao computador a qualquer tempo. Por exemplo, algumas instruções como esta, a CPU vai pôr diretamente na caixinha RAM, vai embora e espera até que você dê a ele o comando Run. A CPU, então, voltará para a caixinha RAM e lerá a primeira instrução que diz a ele para imprimir algo. A CPU vai para a caixinha ROM e procura como imprimir. Então, ele imprime e dá para você na portinha de saída. Aí, a CPU vai para a caixinha RAM de novo e lê a próxima instrução que contém o comando Go To, que significa vá para. Volta para a caixinha ROM para descobrir como executar esta instrução. E depois vai para a instrução número 1 na caixinha RAM, que explica, por sua vez, à CPU como imprimir. Depois tem que voltar à caixinha ROM para descobrir como imprimir, porque a CPU, nesta altura, já esqueceu. Então imprime e dá a você na portinha de saída. Volta de novo para a caixinha RAM para ler a próxima instrução que contém a ordem Go To. Como logicamente já esqueceu o modo de fazê-lo, e então é obrigado a voltar à caixinha ROM para lembrar-se. Aí vai para a instrução número 1 na caixinha RAM, que diz a CPU para imprimir. Então volta novamente à caixinha ROM para descobrir como. E assim o ciclo se repete, vai se repetindo indefinidamente. A única coisa que mantém esta pequena burocracia funcionando é que a CPU trabalha com uma velocidade de um raio, tão rápido que lhe dá a ilusão de estar mexendo com um aparelho muito inteligente. Você acaba de pedir algo e já está pronto. Por trás desta ilusão está a realidade de que este escritório é composto somente da CPU, suas duas caixas de memória, ROM e RAM, e os dois hatches de entrada e saída. Isto é tudo de que se compõe um computador. E analisando mais de perto, chegamos a somente 3 elementos básicos: entrada e saída, o input-output, a CPU e a memória. Entendo. Entrada, saída, CPU e memória. É muito simples, na verdade. É simples, mas também muito poderoso. Com aqueles 2 elementos básicos, o computador pode fazer um monte de coisas. E até agora nós vimos apenas como ele repete informações. Mas poderia também manter um diálogo com você. Por que você não carrega aquele disco ao lado do teclado para ver o que acontece? Ok. Agora tecle Deload para ler o programa. E o nome do programa, caça-palavra. Tecle o sinal de aspas, depois a palavra caça-palavra, tudo junto. Muito bem, vamos lá. Caça-palavra. E agora eu teclo Run. Uhum. Você quer instruções? Sim, por favor. Um grupo conhecido como os Caçadores de Palavras está pedindo sua ajuda no seguinte assunto. Importantes palavras se perderam dos vocabulários de muitos alunos. Sua missão, descobrir as palavras corretas baseado nas dicas dadas e acrescentá-las ao seu vocabulário. Pressione Return para continuar. Se acertar, ganhará pontos. Boa sorte, obrigado. Adjetivo. Sinônimo, avidez. Último significado conhecido, muito desejado. Poderá identificar esta palavra? Sim, acho que posso. Poderia ser... querer? Infelizmente, não. Dica com 4 sílabas. Com 4 sílabas. Tente a palavra ansioso. Pode ser.
Ok. Obrigado. Ok, vamos tentar outra. Sinônimo educandário. Último significado conhecido, local de ensino. Escola. Grande! Consegui! Foi muito bom. Mas como este programa funciona na verdade? Liste o programa e veremos. Pressione a tecla Run Stop e depois tecle List. Ok. Tecla Stop. List. Return. Veja só. Por que a numeração destas linhas pula de 10 em 10 em vez de 1, 2, 3, 4? Quando você escreve um programa complicado, você pode não acertar de primeira. Então, você deve deixar espaços no programa fazendo a numeração pular de 10 em 10, de maneira que haja espaço para incluir linhas de comando adicionais. É uma boa ideia. Mas eu teria que ser um especialista em computadores para escrever um programa complicado como este. Sim, este programa exigiria alguma experiência para escrever. Mas é surpreendente os diferentes tipos e idades das pessoas que se envolvem com programação de computadores hoje em dia. Eu tinha 16 ou 17 anos quando vi um computador pela primeira vez. Tenho 73 anos. Vou fazer 8 anos no próximo dia 13, logo depois do aniversário da mamãe. Eu estava na 9ª série. 64. E meio. Vila dos computadores é várias coisas, e mais que tudo um espírito. Há instalações de CPDs em qualquer lugar por aí. Eles estão nas bibliotecas, escolas públicas, centros comunitários, centros de recreação. Uma classe heterogênea que não distingue idades. Penso que há mais ou menos 40 agrupamentos nos Estados Unidos e uns 40 na Grã-Bretanha e também em outros países europeus. Sim, permitindo acesso a equipamento e conhecimento para qualquer pessoa. Nossa classe mais jovem é para crianças de 7 a 9 anos e depois avançamos até os 12 anos. Qualquer um com mais de 12 é um adulto. Tenho pessoas com 80 anos na minha classe, meia-idade, jovens, enfim, todas as idades. Qualquer pessoa capaz de apenas sentar em frente a um computador pode participar. O tipo de pessoa que vem às classes é variado. As pessoas mais comuns nas classes de adultos seriam as donas de casa, pessoas de negócios que querem saber sobre sistemas de computador para usá-los nos escritórios, e também pessoas de idade, aposentadas, que apenas querem saber o que está acontecendo. E depois uns poucos alunos do 2º grau que não se satisfazem só com o que estão aprendendo no colégio. Geralmente mantemos tudo numa base não matemática, mexendo mais com palavras que números. E acho que as pessoas acham fácil e muito divertido. Nós avançamos na velocidade deles. No começo peguei este curso porque trabalho com crianças que têm dificuldades de aprendizado e acho que o envolvimento com algo desafiante e interessante, como o computador, poderia ajudar no seu processo de aprendizado. A livraria onde trabalho acabou de instalar um sistema de computador e tivemos muitos problemas com ele. E penso que as pessoas que o usam não entendem completamente. Então pensei que seria muito melhor se eu tomasse umas aulas e já tive resultados. Acho que chegaremos ao ponto onde todos saberão usar o computador da mesma maneira que sabem como andar de bicicleta. E isso será parte do dia a dia. Bem, eu penso que é muito mais fácil para as crianças do que para os mais velhos. Eles pegam as coisas com muito mais facilidade do que a gente. Eles também não estão intimidados pela máquina na primeira classe e querem saber o que acontece quando batem as teclas Return ou Enter. No princípio, eles não entendem bem como tudo funciona e querem saber. Os mais novos geralmente são estudantes por si mesmos. Não esperam até você dizer para ligar a máquina. Imediatamente começam explorando-a e apertando as teclas e botões. Não perguntam sobre o que acontece antes de tentarem. Eles fazem direto. Realmente, eles não têm medo. Sabe, eu gosto muito, quero aprender tudo sobre microcomputador, chips. É gostoso ver os mais velhos lidando com os computadores. Num certo sentido, os idosos são muito mais parecidos com as crianças do que os outros adultos.
Não ligam para as aparências, não se incomodam em parecer ingênuos e vão lá e aprendem. Que eu saiba, nós somos o único lugar nos Estados Unidos e provavelmente no mundo onde exista uma classe para aprendizado da linguagem de computadores para idosos. Começamos esta classe com uma ideia muito mais de aprendizado contínuo do que de ensiná-los a ser programadores de computadores. Acredito firmemente que a coisa mais próxima da fonte da juventude é manter sua mente viva, aprendendo continuamente. Acho que o principal é o entusiasmo dos alunos aprendendo a mexer com computadores quando descobrem que é uma coisa que eles podem aprender e dominar e que não é um aparelho misterioso. Pode se tornar um amigo muito útil, que fará muito para fazer a vida mais fácil e gostosa. Comecei quando o Matt veio aqui e sentou e começou a brincar e descobriu que era muito divertido. Assim eu me envolvi e acabei aprendendo um pouquinho, não muito. Caminhei e agora sei o suficiente para ensinar outras pessoas que não sabem nada. Uma vez que você pressionou a tecla e descobriu que a máquina não morde, este é o primeiro passo. É como abrir o livro pela primeira vez. Vejo as vilas de computadores crescendo muito, porque é muito importante que as pessoas dominem o computador e façam dele um instrumento humano. Por outro lado, penso que não há futuro, porque é uma atividade com propósito especial, como se tivéssemos escolas de como manejar lápis. Não existe escola que forme doutores em como manejar o lápis. Nossa sociedade superou isto. E penso que superaremos em relação a computadores, porque toda criança crescerá com computadores. E não precisaremos mais deste tipo de escola. Mas agora estamos em um estágio de crescimento tremendamente importante. Não tem jeito de trabalharmos com pessoas e computadores a não ser em uma vila de computadores. Esse nome, Vila dos Computadores, expressa o que esperamos que seja um esforço para incluir todos na tecnologia da informática. Sabe, é muito encorajador, mas acho que não serei capaz de escrever nada parecido com aquele programa Caça-Palavras. Você não acredita, mas você é capaz. Você pode escrever um programa de perguntas agora mesmo, se quiser. Gostaria de tentar. Certo? Antes de começar um novo programa, você precisa se livrar do velho, senão o computador se confunde. Oh, ok, vamos desligar e ligar o computador. Você poderia, mas há uma maneira melhor. Você pode dizer ao computador para ficar pronto para um novo programa. Tecle 1000 e a memória de acesso aleatório RAM ficará limpa. Ok? E W. Agora limpe a tela. Limpo. Bom, vamos tentar uma pergunta de história. Digamos que consiste de apenas uma questão. Por exemplo, peça ao computador para imprimir uma data importante. Data importante, vejamos. Tudo bem. E em que ano ocorreu a Confederação no Canadá? Devo digitar isto? Muito bem, mas você pode fazer mais abreviado. Diga ao computador para imprimir quando o Canadá foi criado. Ok, vejamos. Vamos começar com não, na 10 será melhor, não? Bom. Ok. Quando o Canadá foi criado. Agora você terá que digitar uma nova linha com uma instrução, dizendo ao computador para esperar até que o aluno coloque uma resposta. E você faz isso digitando inputs. Ok. Seria a linha 20. Input. E depois a resposta. Mas não sabemos qual será a resposta? Verdade. Digite qualquer letra que sirva como uma possível resposta. Ok. A como resposta. Boa! Agora queremos que o computador verifique a resposta que foi digitada e decida o que fazer com ela. Mas pode haver milhares de respostas. Podemos fazer com que o computador só se preocupe com 3 possibilidades. A data correta, uma data cedo demais e outra tarde demais. É lógico. É uma máquina lógica antes de mais nada. A próxima linha do seu programa irá trabalhar com uma data que é cedo demais. E para isso você vai precisar do sinal que significa é menor que.
Parece um V com a ponta para a esquerda. Ah, aqui está. Agora digite 30. Se A para a resposta é menor que 1867... Ok, linha 30. Se A é menor que 1867... Então imprima. Então, imprima. Agora uma resposta do computador dizendo ao aluno que a data fornecida foi cedo demais. A palavra early. Early, que significa cedo, com sinal de exclamação, entre aspas. Aspas, E-A-R-L-Y, ponto de exclamação, aspas. E agora? Você precisa dizer ao computador para esperar por outra resposta do aluno. Ah, então digito input A de novo. Lembre que você já tem isto. Portanto, apenas mande o computador de volta para a linha 20. Digite 2 pontos para mostrar que uma nova instrução vai aparecer. 2 pontos, ok. Então vá para a linha 20. Vá para a 20. Pronto. Vamos revisar o que já fizemos até agora. Linha 10, manda o computador imprimir a pergunta. Ele então vai para a linha 20, que diz para esperar por uma resposta. Depois, vai para a linha 30, que diz que se a resposta for menor que 1867, ele deve imprimir early, cedo, e voltar para a linha 20 para esperar por outra resposta. Espera um pouquinho. E se a resposta não for menor que 1867? Neste caso, vai automaticamente para a próxima linha. Que é? Uma instrução dizendo ao computador que se a resposta for maior que 1867, deve então imprimir, digamos, late, tarde, e ir para a linha 20 de novo para esperar por outra resposta. Ok, espera um pouquinho só, não me diga. O sinal para é maior que é este V com a ponta para a direita. Exato. Ok, acho que posso fazer a linha 40 sozinho. Linha 40. Se A é maior que 1867, então imprima, aspas, late, exclamação, aspas. Não esqueça os 2 pontos. Não esquecer os 2 pontos. Já estamos. E vá para a linha 20. Grande! E meu programa acabou, não acabou? Nem tanto. Há uma terceira possibilidade. Você precisa dizer ao computador o que fazer se o estudante der a resposta correta. Ok, seria a linha 50. Se A é igual a 1867, então imprima very good. Você poderia digitar tudo, mas lembre que eliminamos todas as respostas que são cedo demais ou tarde demais. Não há dúvida sobre isso. E o computador só chega à linha 50 quando a resposta é exatamente 1867. Apenas digite very good. Muito bem, entre aspas. Ok. Imprima. Aspas. Very good. Aspas. É o fim do seu programa de questões. Devo começar? É todo seu. Ok. Run. Ok, agora vamos. Quando o Canadá foi criado? Ok, computador, agora vamos por você em teste. Vamos dizer 1492. Cedo? Sim. Vamos tentar 1969. Tarde. Vamos tentar 1976. Tarde. Agora 1867. Muito bem. Funcionou. Sabe, é como se o computador tivesse identificado minhas respostas erradas. É, mas é tudo uma ilusão. O computador não entende nada. Você precisa explicitar tudinho. Se você ficar sem leite, tudo o que você teria que dizer mesmo para uma criança seria: vá buscar um pouco de leite para mim. Aí dá ele algum dinheiro necessário e mais cedo ou mais tarde você terá o leite. Mas se você tivesse que fazer o computador procurar leite por você, seria uma história bem diferente. Ao contrário do garotinho, não saberia nem onde procurar o leite. Portanto, primeiro você teria que dizer a ele ir ao local mais próximo. Mas é lógico que ele não saberia o que fazer quando chegasse lá. Então, você teria que dizer para procurar pelo leite de maneira a responder uma questão básica. Tem leite? E mesmo que a resposta fosse sim, o computador não saberia o que fazer depois.
Você teria então que dizer para ele comprar o leite e voltar para casa. E se a resposta para a pergunta "tem leite" fosse não? Você teria então que dizer ao computador buscar outra padaria para procurar pelo leite, de maneira a responder à questão: "tem leite?" Caso seja sim a resposta, compre e traga para casa. Se não, vá para uma outra padaria e assim por diante. Se por acaso houver uma falta de leite no seu bairro, o computador vai ficar dando voltas sem parar, indo de porta em porta. E aqui está a primeira operação básica de um programa de computador: a repetição. E aqui também vai a segunda operação básica de um computador: decisão. Sim e não. Independentemente da complicação aparente, o funcionamento dos programas de um computador são apenas